Arthur, só tinha uma dúvida, rapidinho. Eu cresci na década de 90, assistindo Domingo Legal, vendo aquela explosão do pagode que chamava, né? Catinguelê, Eu também, todo cara. mundo. Eu quero saber, eu tentei entender isso, pesquisando pra cá o programa. Era sabadão sertanejo no sábado. E domingão. Que só tocava pagode no sábado sertanejo, né? E domingão. Domingão. Não, domingão não. E o domingo legal. Domingo legal. Aí o que eu quero saber de ti é o seguinte: tem uma diferença entre samba e pagode? Ou o samba é o geral? Velha pergunta de Não, porque porque eu tentei ver com o Zeca Pagodinho, mas eu não entendi. No Jô Soares, ele tenta explicar, mas não. Cara, porque essa é uma história muito complexa. Ah, é? Tá? Ah, mas eu vou te dizer qual é o papo, tá? Assim, na minha visão, obviamente que claro. não existe. Não existe. Nunca existiu um consenso sobre isso. É porque o Zeca Pagodinho canta samba. E o Exalta Samba toca pagode. Aí Na verdade, todo mundo canta samba. Todo mundo canta samba? Agora, existem dissidências. É muito complexo, vai levar muito tempo, mas quem quiser. Não, mas quem quiser ouvir, vai ouvir. Tá, então vamos lá. Resume assim. Não dá pra resumir. Isso não dá pra resumir. Então vai, manda lá, que aí eu me viro aqui, vai lá. Isso é o seguinte: o ritmo, o gênero, é samba. Tá. Ponto. E o samba, ele engloba vários subgêneros de samba. Isso acontece com todos os o rock. O rock tem o punk rock, o pop rock, o progressivo, heavy metal, né? E a mesma coisa acontece com samba. Isso acontece com toda a profissão. O médico, Tem as especificações. Cardiologista, oftalmologista, né? Urologista, um monte. Então isso acontece em todo lugar. Só daí já entendemos que é samba. Tá perfeito. Tá? Aí o que acontece? Esse samba ele é um pouco mais novo, que já não é mais novo, porque já vai fazer 40 anos, né? Mas assim, a música brasileira como um todo, aí a gente vai fazer uma viagem aqui, por isso que eu te falei que não dá pra ser. A música brasileira, ela é muito pautada, tá? Por influência. Ela vai se modificando de acordo com influências que ela vai se fundindo. É como se fossem mudanças genéticas, tá? Imagina, uma espécie, ela vai com o tempo, ela vai se aprimorando, ela vai se modificando, né? A mesma coisa acontece com os gêneros musicais. Eu te digo, o samba, ele começou ali lá no início do século passado. Ele começou, quer dizer, não começou no início do século, ele começou muito antes, né? Nos navios negreiros e tal, mas assim, vamos lá. Vamos ali pro início, no início ali, desde a primeira gravação de Donga pelo telefone, que nem sei se é essa a primeira gravação, mas enfim, é a registrada, né? Vamos lá. E começou como né, nas rodas de samba da Tia Seata ali, um movimento praticamente que político, né, daquela situação. Então começou genuíno, começou muito natural, né? Com o tempo, né, foi ganhando as rádios, na época que só existia rádio, né? Foi ganhando as rádios, na Rosa já tocava em rádio ali, já tinha algumas coisas, né? Os carnavais tinham aquelas marchinhas, aí já vinha um samba ou outro ali e tal. Aí vinha as escolas de samba, com os sambas de enredo, já essas dissidências já foram sendo criadas. O choro também como o primo irmão do samba, né? Chega um momento ali que aí vai começando a tocar músicas românticas nacionais. Tinha uma época que só tocava música internacional nas rádios, né? Aí começou a vir Roberto Carlos, aí começou a surgir artistas com letras mais românticas no samba. Tá entendendo? Assim, então, influências de outros gêneros que vão ganhando o mercado vão modificando o samba na sua essência, tá? E daqui a pouco, com esses românticos, já vem surgindo Benito de Paula, vem surgindo a GP, com letras românticas, porque tava naquela época ali, anos 80, Sandra de Sá, tocando música romântica, Tim Maia, já vi. Então, assim, isso. Um clima, a atmosfera da década vai mudando o samba, vai modificando o samba da Tia Seata. Você tá entendendo? Então, assim, o que não é ruim. O que não é ruim. Aí, só que, pra quem tá ali aceitar o novo, às vezes é difícil, né?
Isso nunca parou de acontecer, isso acontece até hoje. E vai continuar. Hoje tu pode ver, o samba tem cara de sertanejo. Tá misturado, tá fundido ali. Isso é na genética. Você tá entendendo? Por exemplo, assim, como a genética racial. Imagina, chegaram aqui os europeus, se misturaram com os índios, que se misturaram com os pretos, que se misturaram, que surgiram os mamelucos, enfim. Aí a mesma coisa acontece com a música. O samba, ele foi se misturando com as coisas. Então, quando chegou ali nos anos 90, já que a pergunta é essa do que é, tava todo mundo fazendo samba. E aí o samba teve a oportunidade de ganhar os grandes mercados. A televisão começou a olhar ali para os grupos, tipo Raça Negra, Cara, se for parar para pensar, fazer uma análise fria, Benito de Paula, e só para contrariar, musicalmente era o mesmo tipo de música. Mas Benito de Paula ainda era samba. Assim, tu tá entendendo? Só para contrariar, uma mistura de Bebeto com Benito de Paula, se for parar para fazer uma análise fria. Tu tá entendendo? Então, assim... Onde é que quando surgiu esse boom, as gravadoras precisavam dar um nome para isso. Um rótulo comercial. Porque, exatamente. E aí começaram a surgir aqueles discos, não sei o que, os melhores do pagode. Porque pagode, a palavra pagode, nada mais é do que a reunião de sambistas. Um grupo, é uma reunião, cara. A mesma coisa que tu... sei lá, deixa eu tentar dar um exemplo. Um sarau. Hoje um sarau. Pô, bora ali fazer um sarau. Sarau não é um gênero de... É como se hoje em dia aí... Pô, um ritmo que é muito... Que rola muito no sarau, dá muito certo no mercado, e os caras vão dizer, pô, bora criar um ritmo novo chamado sarau. Você tá entendendo? Então, assim, só para fazer uma comparação. A mesma coisa aconteceu. O pessoal de gravadora da época, o marketing das gravadoras, precisava dar um nome para aquilo. E pagode era aquela reunião. Tanto que Zeca Pagodinho era porque ele vivia no pagode, ele vivia Tá entendendo? Entendi. Então, nessa situação, as gravadoras como é que a gente vai chamar isso? Esse fenômeno, que era um fenômeno aquilo. Sim. Né? Um grupo surgindo que estava misturando o balanço do Bebeto com o romântico do Benito de Paula, do AGP, tá entendendo? Era o samba dos anos 80, misturado com balanço, tá, pronto. E aí vinha Raça Negra e tal, que misturava um pouco, que trazia um pouco de Tim Maia, que trazia um pouco do que acontecia nos anos 80. Aquelas músicas românticas, Joana, né? Tudo que, se tu for escutar Raça Negra, os primeiros do Raça Negra, os primeiros do Só Pra Contrariar, tem muito ali dos românticos. Inclusive os compositores eram os mesmos. Assim, eu tô falando isso com entendimento de causa, tá? Se pegar os compositores que compunham pro Raça Negra e pro Só Pra Contrariar, Carlos Colla, o Paulo Sérgio Vale. São compositores que faziam música pra Sandra de Sá, pra Paulo Massadas, Max Sullivan, que faziam músicas pros românticos, a Joana. Então, assim, ele só precisava rotular isso de alguma coisa. Aí chamaram de pagode, aí vinham aquelas coletâneas, aqueles discos, as televisões começaram a chamar, o grupo de pagode, pagode. Entendeu? Mas aí pronto, aí virou pagode, virou um novo gênero. Mas dentro do samba, porque os instrumentos são é só uma dissidência. Assim como tem o samba enredo, o samba canção, o choro, enfim, o samba de breque. Agora sim, daquela época pra cá tem o pagode, que nada mais é do que um gênero do samba, um subgênero do samba. Então o Exalta Samba, o Soeto, canta o samba, cara. É a mesma coisa, eles são médicos, vamos dizer assim, né? São médicos. Não, o Soeto é oftalmologista. O Soeto não é médico. Tu tá entendendo? Tipo assim, tô só te dando um exemplo. Uhum. Não, é médico. Oftalmologista é médico. Então, assim... não, só é médico o Martim da Vila, que é neurologista. Assim, tu tá entendendo? Assim, não tem isso. Tudo é médico, tudo é samba, pô.
Olha, mas é a mesma coisa. Mas agora... a gente tá falando sobre um vídeo que tem o Zeca Pagodinho explicando isso, mas vai ficar gravado aqui no Carta na Manga, e quando alguém vir pesquisar, não é? Pra você que está pesquisando em algum dia desse universo do futuro, essa é a diferença entre o samba e o pagode. Não tem. Não tem. E na verdade, foi uma explicação longa. Porque, na verdade, assim, isso não é uma análise só da minha cabeça. São coisas que eu vim pesquisando, eu vim ao longo dos anos, né? E tudo que eu tô falando aqui tem fundamento. E esse lance das gravadoras terem... eu soube de gente que viveu essa época de gravadora, entendeu? Então, assim, gente que, nessa minha época no Rio, eu conheci o Paulo Debete, que era e ele contou, até nos deixou agora recente, acho que anteontem, que era um grande player de gravadora, né? E aí rolava, os músicos mesmo que viveram essa transição falam sobre isso. Então não é uma coisa só da minha cabeça, assim, claro. Entendeu? Mas, se for ver, eu te citei aqui compositores, eram os mesmos, cara. Você tá entendendo? Se um dia tu conversar com algum desses artistas, assim, né? Ou tu ver alguma entrevista dele, que alguém provocar eles para fazer essa pergunta, sei lá, Alexandre Pires, um dia, ele vai saber do que eu tô falando, porque é exatamente isso que aconteceu, cara. Agora, Arthur, também um dado muito importante, toda essa história do pagode na década de 90, é que nem tudo eram mil maravilhas, porque, por exemplo, tem uma parte muito complexa e difícil para os músicos, que era tocar de cueca no Domingo Legal, né? Já pensou, Arthur? E agora, Arthur Espíndola, e tu sai de cueca lá. Não, eu não iria, porque... Cara, é começo. Ainda mais se fosse naquela época, né? Ainda mais se fosse naquela... Eu não iria porque, assim... eu não me imagino, assim... É engraçado. Hoje eles mesmos... Eu acho que eles não gostam muito dessa lembrança, né? Mas, cara, é uma coisa assim, se tu não fizesse, não entrava também. Cara, então...